no ar mais um programa Papo Reto. Estamos aqui na TV O Estado. Para assistir os nossos programas gravados, você entra no nosso portal www.oe10.com.br. Hoje nós vamos estar falando sobre desmistificação de palavras. E estamos aqui com Luciana Branco Vieira, que é coordenadora da Comissão Jurídica da BIPW Campo Grande, também da Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica, advogada, coordenadora da Associação Brasileira das Mulheres de Carreiras Jurídicas, da BIPW de Mato Grosso do Sul, é a coordenadora jurídica. Eu quero te agradecer, Luciana, obrigada por estar aqui comigo hoje, por estar falando de assuntos tão assim, fáceis, difíceis ao mesmo tempo e polêmicos. Então nós vamos começar com a desmistificação de democracia. Eu gostaria que você falasse para nós e para o público da TV O Estado sobre democracia. O que é democracia para você, Luciana? Olá, Cleusa. Olá, os nossos ouvintes deste programa Papo Reto. É muito bom bater um papo com você e com a nossa comunidade. Então, a gente vem ao longo do tempo, através dessas representatividades, né? Que a gente está preocupada com essa questão. Parece-me que nesse novo tempo de muitas mídias sociais e o WhatsApp, informação, que todo mundo tem informação, muito mais do que a gente teve quando a gente era criança. Sim. Né? A gente não tinha toda essa informação. Nós somos do tempo da Barça, né? Sim, verdade. Então, e aí, hoje em dia, todo mundo tem informação. O acesso à informação é muito interessante, muito rápido. Prático, rápido? Prático, né? E rápido. Mas a gente percebe que as pessoas estão vivendo um momento que, apesar da informação estar disponível, há pouca profundidade nessa informação. Então a gente percebe os fakes, né? Essa coisa que é tão moderna hoje, passando uma mensagem atrás da outra, uma mensagem... E as pessoas parecem que não têm mais paciência de ler, não é isso? E não estão se apropriando da palavra. E aí a gente, enquanto instituições que a gente representa, né? A Associação Brasileira das Mulheres de Carreira Jurídica, a Federação Internacional das Mulheres de Carreira Jurídica, a BPW, que é outra instituição internacional também. Sim. E temos representatividade no mundo inteiro enquanto mulheres. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O Conselho Municipal do Direito das Mulheres. Quer dizer, a gente se vê na obrigação, enquanto representante do povo, neste momento tão importante para o nosso país, em que se discute política o tempo inteiro. Nós somos seres políticos, né? Isso já é frase de filósofos lá da época dos gregos pensadores antigos. Então, o homem é um ser político. E quando a gente fala homem, genericamente, homem e mulher, né? Nós estamos representando vários grupos de mulheres. E nós temos que compartilhar e convidar o nosso povo, as nossas mulheres, meninas, jovens, rapazes, a pensarem um pouco qual é o momento que nós estamos vivendo nesse país. Nós tivemos aí um monte de acontecimentos históricos e políticos fortes, que né? nos provocam. Sim. Quer dizer, que Brasil que nós queremos para o futuro? A Globo está convocando todo mundo a falar verdade. Qual é o Brasil que você quer, Sim. né? Então, nós temos sido provocados o tempo inteiro e isso tem me deixado muito empolgada, porque eu percebo que é um momento de mudanças, mas a gente não consegue uma mudança sozinho. A mudança tem que partir da unidade, mas para a coletividade, né? Então, vamos convocar as pessoas para aproveitar esse momento histórico e político do nosso país para fazermos as mudanças que a gente quer. Sim. E aí a gente pensa assim, o que é democracia? Sim. É uma palavra hoje tão falada, né? Quando a gente conversava antes, nós precisamos nos apropriar da palavra. E entender todo mundo o pensa sentido. que sabe o que é, não é? É simples, Sim. não é complexo, porque Sim. quando você cria uma coisa com muita complexidade, muita gente fala assim, mas eu não consigo fazer isso porque eu não tenho todo esse conhecimento. Ao contrário, né? A democracia, justamente, de uma maneira bem singela, ela é o governo do povo para o povo. Né? Já disse o Abraham Lincoln lá nos idos do começo do século passado, né? Então, nós temos um governo do povo para o povo.
E aí a gente tem que pensar de novo, tá, mas e o que é o povo, afinal de contas, né? Sinteticamente, a gente tinha aula de educação moral e cívica, hoje o SPB, educação moral e cívica, não tem mais. Então nós temos que assumir esse papel nesse momento, né? Sim. Então vamos lá para aquelas aulas e lembrar o que é o povo, afinal de contas. É a população, são os representantes que nós temos dentro de todas as comunidades da nossa cidade, dos bairros, né, de outros espaços, como a comunidade da Tia Eva, como a comunidade das lá índias, de outros... né, Isso. dos índios. Nós temos dentro desta cidade, vamos pensar em Campo Grande, depois a gente vai aumentando, Mato Grosso do Sul e Brasil, nós temos dentro dessas comunidades representantes do povo. O povo somos nós. E isso me remete aí a um conteúdo político de novo. Tá, se o povo somos nós temos, enquanto população do Brasil, um número bem expressivo de pessoas. Nós somos um país continental. E esse número específico, mais ou menos, é 50% de homens e 50% de mulheres. Aí quando a gente vai pensar no conteúdo eleitoral, nós estamos mais ou menos 54% mais que os homens. De eleitoras. E aí vamos voltar aqui, falando de política, falando de democracia. Nós temos que falar de representatividade. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa, poxa, como é que estão então este grande número de pessoas, do povo, que é o lado das mulheres, que somos 50%. Sim, nossa representatividade Cadê é muito a nossa grande. representatividade Sim. enquanto política? Sim. Enquanto lá, ente que representa este segmento do povo é 10%. Muito pouco. Aí me incomoda essa incoerência, porque se somos 54% de eleitoras, somos 50% da população, porque nós temos só 10% de representantes deste segmento do povo. Sim, isso é ótimo, mas assim, bom para uma discussão. Aqui você atribui isso. Nós temos só 10% de representatividade. A falta de consciência política, a conteúdos culturais que nós viemos tendo ao longo dos séculos e séculos, de que esses espaços públicos, que a política representa um espaço público, quando a gente foi lá na origem da palavra, política é uma palavra grega, né, que diz de alguém para alguém na polis. O que era a polis? Era a cidade. Então, quando a gente pensa em política, a gente pensa em alguém dentro da cidade. E nós, mulheres, passamos séculos ocupando apenas os espaços privados. Então, o espaço público não era o espaço da mulher. Era para os homens. Era para os homens. Sim. Então, por isso, vamos voltar ao tema que a gente colocou para a nossa conversa de hoje. Nós temos que desmistificar isso. Nós temos que rever os nossos paradigmas e transmutar essa coisa toda que nós estamos vivendo para que a gente, enquanto sociedade, consiga evoluir. Por quê? Hoje a gente sabe que é importante termos representantes. Se a gente não tiver representantes dos negros, dos índios e de outros segmentos, nós não vamos evoluir enquanto seres políticos, nós não vamos evoluir enquanto sociedade, nós não vamos evoluir enquanto economia. Então, por isso a importância da representatividade. Tá? Desde a época do colégio, a gente pensa aqueles grupos DCEs, né? Sim, diretórios, das UNES, sempre tivemos representantes masculinos. Uma ou outra menina que normalmente tinha que tomar muito cuidado para não ficar mal falada, né? Sim. Bom, hoje inclusive nós as estamos... vestes, né? As vestes, o comportamento, Exato. Não podia ser presidente. Hoje nós estamos num momento que evoluímos muito, desde que tivemos que ir para a rua para trabalhar. Então, começamos como força, né, para o trabalho. Quando os homens foram para a guerra, nós assumimos as fábricas. Muito bem, tivemos uma revolução aí. Grande. Muito grande, né? A gente tem um tema, infelizmente, que nunca sai de moda, né? Que é a questão da violência doméstica e a violência contra as mulheres, e nós temos que continuar falando sobre isso. Mas isso me chama a atenção, porque é um conteúdo muito, muito grande, me chama a atenção a questão da representatividade.
Porque, por exemplo, nós tivemos aqui no nosso tribunal, que eu não estou falando nem bem nem mal, eu só estou constatando fatos. Nós temos um Tribunal de Justiça, eu sou advogada. O nosso Tribunal de Justiça, que é extremamente evoluído em vários segmentos, comparados com outros do país, nós tivemos 6 anos para aceitar a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha fez 12. Metade destes 12 anos, nós ficamos discutindo no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul se essa lei era constitucional ou inconstitucional. Por quê? Porque era uma lei feita para proteger as mulheres. Agora a gente pensa assim, enquanto Tribunal de Justiça nós temos 35 desembargadores, nós temos 2 mulheres. Somente. Muito bem, mas se a gente for olhar lá nas faculdades de Direito, nós temos um número expressivo de mulheres saindo das faculdades de Direito. E por que não são desembargadoras? Porque isso é uma carreira que leva tempo. Há alguns anos lá na frente, nós veremos uma equidade. Infelizmente, tivemos aqui agora já temos, né, juízas, várias muitas juízas, jovens, por sinal, né? Muitas juízas jovens, muitas delegadas, Sim. que era um espaço em que as mulheres Sim. não ocupavam, realmente. Sim. Né? Era tido como um espaço masculino por excelência, por natureza. E hoje nós temos muitas delegadas que provam que elas podem também ocupar esses espaços. Nós podemos. Nós podemos. Sim. Então, a gente precisa rever os nossos conceitos e começou a me perturbar muito nos últimos tempos escutar pessoas, inclusive do meu convívio, que dizem assim, eu não gosto dessa palavra, empoderamento feminino. Me parece uma coisa assim muito agressiva. Sim. E aí me convidou de novo, vamos pensar nas palavras. Empoderamento é um poder para nós, mulheres, né? Ou para qualquer ser humano. Vamos pensar nas palavras. Por que as pessoas estão se incomodando? Né? Feminismo é uma palavra que tem parecido com xingamento. Tem gente que fala assim, não, eu não sou feminista. Eu já escutei em encontros de mulheres, pessoas estudadas, pessoas que estão defendendo... Inteligentes, né? Elas estão ali defendendo a igualdade de oportunidades. Elas estão defendendo a cultura da não violência, elas estão defendendo a representatividade das mulheres e elas se declaram não feministas. E machistas. Aí eu digo, meu Deus, para um pouquinho. Então vamos lá. Será que estas pessoas estão pensando na palavra? O que significa a palavra? E muitas são machistas, conteúdo? Né? Inteligentes, muitas, formadas, sim, muitas, a gente sim. encontra muitas mulheres então, machistas. Aí me despertou essa necessidade. Nós precisamos convidar as pessoas para ir lá no básico. Qual é o básico? O que significa esta palavra? Porque se eu sou contra, eu não quero usá-la, eu estou com preconceito, ou estou com um conceito formado. Será que esse conceito da palavra, ele está correto? Ou eu tenho um conceito distorcido dessa palavra e por isso que eu não quero? Então, isso me despertou a buscar essa fala. Porque eu me considero uma representante de vários grupos. Sim, né? de várias associações, de mulheres de vários disso, de mulheres grupos. daquilo. Bom, então se eu represento alguém, eu tenho que me apropriar desta representatividade. E falar sobre isso. Isso. E falar E sobre vamos isso. falar sobre isso, vamos pensar sobre isso. Né? Vamos ter consciência disso, porque a partir do momento em que você se apropria da informação, aí você cria uma consciência. Essa consciência, ela faz com que você se torne engajada em alguma coisa. Sim. Esse engajamento faz com que você tenha ação, atitude. E essa ação e atitude faz com que você novamente fale sobre aquilo e compartilhe com as pessoas. E é só assim que a gente vai conseguir, voltando para o começo, as mudanças que a gente quer. Sim, não é? Luciana, tá bem interessante o nosso papo. Estou achando incrível, acho que as pessoas também estão gostando. Nós vamos retornar no segundo bloco com a Luciana Branco, falando sobre feminismo, falando mais. Isso. Porque é um assunto tão interessante que a gente se empolga, não é, Luciana? Muito. Quando a gente vê, temos muito para falar. Então, até o próximo bloco, voltando a falar de feminismo.